Friends, boa noite brasileiros, boa noite você que está nos assistindo, nosso culto do Ministério Brasileiro. Hoje estaremos na nossa 4ª semana da nossa campanha do livramento, é o livramento dos inimigos, e eu quero te falar uma coisa, Deus tem realmente nos dado livramentos. Eu já tenho ouvido testemunhos e depois, no final dessa campanha, nós vamos ter testemunhos, as pessoas vão estar gravando seus testemunhos e assim você vai poder acompanhar e ver que o nosso Deus continua o mesmo. Deus continua fazendo milagres, respondendo clamores, respondendo orações e Ele está pronto para te abençoar hoje à noite. Amém? Glória a Deus por esse louvor maravilhoso com a Natasha. Como é bom ouvir a voz dela, como é bom ouvir Deus falando, cantando, os anjos juntos através da vida dela. Que o Senhor abençoe muito esse ministério maravilhoso que ela tem. E eu sei que há muitos anos a gente tem andado juntas. E Deus sempre tem usado essa menina e a família dela. Natasha é uma grande bênção para nós. Queridos, antes da gente começar com a palavra, eu gostaria de te dar alguns anúncios, né? Falar para você o que acontece durante a semana no Ministério Brasileiro. Nós não estamos com a igreja aberta, mas as nossas casas estão abertas. Então, eu quero que você anote aí, inclusive eu vou colocar aqui na tela para você ver a nossa programação. Nas terças-feiras, toda terça-feira, às 6h, eu faço uma oração live junto com os irmãos e tem sido uma grande bênção. Nós temos orado por cura, Deus tem atendido o nosso clamor, tem curado pessoas. Então, é através do Instagram, @CoanBrasilUSA. E na quarta-feira, meia-noite para quinta-feira, também estarei ali orando, estou sempre, toda semana, 1 hora de oração, e a gente levanta um clamor pela nação, um clamor pelos pastores, pelos missionários, nós oramos por toda essa situação da pandemia, por cada família, pelos filhos. Não perca, é muito bom a gente estar na presença de Deus, e é muito bom a gente acordar de madrugada e clamar, porque a palavra de Deus fala que aqueles que me procuram de madrugada me encontram. À meia-noite eu acordarei e louvarei o teu nome, diz o salmista, porque eu posso te encontrar. Ah, como é bom a gente poder orar dentro dessa hora da noite. E é um início, né, da semana, do dia de quinta-feira, que toda hora, na quinta-feira, o Ministério Brasileiro está orando. Então, nós temos 24 horas de oração na quinta-feira, começando de quarta para quinta, meia-noite, eu te convido a fazer parte. Também eu quero dizer que na sexta-feira, 7, através do Skype, nós temos o nosso estudo bíblico, e nós estamos estudando, o tema é Tempos Difíceis, baseado no livro de Apocalipse, baseado também em Lucas 21, Mateus 24 e 2 Tessalonicenses e 2 de João também. Amém? Então, eu quero te fazer esse convite a estar com a gente, além, obviamente, do culto de domingo às 6h. Glória a Deus! Então, eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em 2 Coríntios 9, de 6 a 8. Essa palavra diz o seguinte: e isso afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou com obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tem de tudo que é necessário. Vocês transbordem em toda boa obra. Eu amo esse texto da palavra de Deus, porque aqui nos dá um segredo espiritual, tanto físico quanto espiritual. Veja bem, se você semeia no campo, uma sementinha pequenininha, pode ser que essa semente vá
germinar, mas pode ser que essa semente não germine porque o sol pode queimá-la e a terra abafá-la, e você não vai ter nada, você não vai ter mantimento. Por isso que quando o semeador sai para semear, o fazendeiro, a pessoa do campo, ele joga as sementes dele abundantemente, porque algumas vão pegar, outras não. E o que a palavra de Deus nos ensina aqui, que espiritualmente tudo que você fizer também, em abundância, prosperará, e a semeadura será em abundância também. Uma outra coisa que a gente aprende nesse texto é que nós não nos alimentamos da semente. Você não pode comer a semente. Primeiro que não tem gosto, é dura. Porque a semente tem que morrer primeiro, queridos. Então, o que acontece com essa semente? A semente, ela foi feita para você semear. Ela não foi feita para te alimentar. E toda vez que você se alimenta da semente, o que acontece com ela? Você não tem semeadura, você não tem colheita, e você vive na escassez. Por isso que a palavra de Deus fala que quando você oferta na casa do Senhor, e oferta com abundância, você é abençoado em fartura, em abundância. Porque a casa de Deus necessita do mantimento. E todas as vezes que você obedece à palavra de Deus, essa é uma lei da semeadura. Essa semente volta para você em frutos. Frutos de salvação, frutos de vida eterna e frutos de algo material também, porque é isso que Malaquias fala. Veja se eu não vou abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós uma bênção sem medida. Amém? Então nós vamos... Sou o pastor Mike, como vocês já sabem, Mike Garcia, e nós estamos dando continuidade na nossa campanha dos grandes livramentos, e hoje é o nosso 4º dia. Nós vamos falar sobre livramento dos nossos inimigos. Eu queria dar uma pitadinha daquilo que Deus tem feito conosco com respeito a dízimo. Eu vi a pastora Iracema, ela trouxe essa palavra sobre o dízimo, mas eu queria dar um testemunho para os irmãos bem rápido antes de entrarmos na mensagem. Deus tem feito uma obra gloriosa nas nossas vidas. No meu coração eu pensei, Senhor, eu vivo de aposentadoria e eu sempre dou o meu dízimo e está difícil, não tem de onde vir dinheiro, mas no meu coração eu falei, não, Senhor, aquilo que é do Senhor precisa estar nas mãos do Senhor. E eu não só dei o meu dízimo como oferta, eu tenho ofertado na missão, e o Senhor, milagrosamente, esta semana, eu fui olhar a minha conta do banco. Eu tenho mais dinheiro na minha conta hoje do que eu já tive, acho que todo esse ano. Como eu não sei, queridos. Mas porque quando você é fiel com o Senhor, Deus é fiel contigo. Você nunca vai vencer o Senhor no dar. Quanto mais você der, mais o Senhor tem para te dar. Guarda isso no seu coração. E você possa tomar atitudes de fé na tua vida. Porque quando nós semeamos, nós recebemos de volta com certeza aquilo que nós semeamos das mãos de Deus. Amém? Vamos para a nossa palavra hoje. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo. No capítulo 6 do livro de Juízes, nós vamos falar sobre Gideão. Eu creio que nós vamos dar umas passadas rápidas, mas eu gostaria que você depois pudesse ler essa história, se familiarizar com a história de Gideão, para que você possa viver a plenitude daquilo que o Senhor vai ministrar no teu coração hoje. Amém? Eu sei que a maioria de nós conhece a história de Gideão, conhece a história da vitória do povo de Deus, de Israel, guiado pelo Espírito Santo de Deus na vida de Gideão, mas eu gostaria que você aprendesse um pouco mais hoje em nome de Jesus. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Nós apresentamos diante de Ti
este culto, apresentamos diante de Ti esta palavra. Ela é sua, Senhor. Ela não pertence a mim nem a nenhum pregador, mas ela pertence ao Senhor. Portanto, Senhor, aquilo que for ministrado, possa ter, Senhor amado, bom uso em cada coração. Possa cair, Senhor amado, como semente fértil em cada vida e gerar frutos dignos da glória do Teu nome, Senhor. Que o Senhor possa abençoar o Teu povo e o Senhor possa abençoar a minha vida para transmitir aquilo que o Senhor deseja nessa noite e o Senhor preparou desde a eternidade para cada coração, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos ler então. Juízes 6, do capítulo 6, dos versículos 1 ao 7. Fizeram-lhe os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos, prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel. Fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. E tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor, por causa dos midianitas, o Senhor enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos vi subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Amém, queridos? É uma situação difícil. O povo de Israel estava sofrendo. Por quê? Porque eles estavam passando necessidade nesse momento. Havia um inimigo que vinha e roubava tudo quanto eles plantavam, quanto eles buscavam para o seu sustento. E tudo quanto eles criavam. Vinha aquele povo, vinha aquele inimigo, em multidões, tomavam a terra, roubavam tudo, limpavam tudo e deixavam o povo de Deus à míngua. E é nesse estágio. E você pode perguntar, mas por que isso acontecia? E talvez fosse aquilo que em cada coração, e assim como Gideão, nós vamos ver mais à frente, falou por que isso acontece, porque o Senhor tem deixado isso acontecer, e o Senhor responde logo aqui nos primeiros versículos, que foi por causa deles se afastarem do Senhor. Quando um povo ou uma nação se afasta do Senhor, o que acontece? O inimigo começa a ganhar terreno. Cada vez que a pessoa se afasta de Deus, o inimigo começa a colocar situações para que cada vez mais a pessoa se afaste de Deus. E assim era com esse povo. Eles começaram a se contaminar com os deuses da terra, como nós vamos ver em seguida. Eles começaram a se contaminar com a prostituição, com aquilo que era o momento daquele lugar, daquele povo, que não tinha Deus como Senhor. Mas eles que tinham Deus, em vez de se imporem, não. Eles entraram no pecado e começaram a se afastar de Deus.
E isso desagradou o coração de Deus. Quando você se afasta de Deus, Deus permanece no mesmo lugar, mas Ele olha para ver qual é a tua atitude, se você vai voltar para Ele, ou se você vai se voltar para outros deuses. E eles se voltaram para outros deuses. Por isso veio esse mal sobre a terra. Querendo acelerar um pouco, porque não temos muito tempo, a história de Gideão é bem interessante. Quando acontece isso, que Deus fala através desse profeta, Deus não deixou nenhuma dica se ele ia ou não operar a favor deles. Mas enviou um anjo que encontra Gideão e ele então fala para Gideão: você vai libertar o povo. Agora, o que Gideão estava fazendo? Gideão estava malhando trigo no lagar. É interessante, muitas pessoas já me perguntaram isso e eu quero esclarecer para vocês o que é o lagar. O lagar é o lugar aonde é feito vinho. É como se fosse um piscinão alto e onde as pessoas jogavam as uvas, o vinho, botavam vinagre, deixavam zinabrar ou fermentar para pisar e depois extrair o vinho. Então, isso é o lagar. Não era um lugar para ele estar malhando trigo. Por quê? O lugar de malhar o trigo é a eira. Era na eira onde o trigo ficava. As mulheres iam com seus cestões e as peneironas, jogavam, porque batia o vento, limpava toda impureza, e então levava para Mó, né? Onde elas iam fazer a farinha passar pela Mó, pelo moinho, né? Mas ali no lagar não era um lugar para pôr, ou não era o lugar exato de se ter trigo. Mas o que é que Gideão estava fazendo? No coração dele, ele desejava guardar um suprimento para si e para o povo. Então, ele ia guardar ali todo aquele trigo, aquilo que ele malhou, e põe uma coberta, e ele ia salvar, pelo menos, aquela quantidade de trigo para o povo não passar tanta fome. Eis aí o que é o lagar. Mas então ele tem um chamado do Senhor. O Senhor o chama para que ele possa libertar o povo. Este é o cenário em que se encontra Israel. Esse é o cenário em que se encontra um povo desiludido, sofrendo a míngua, sem Deus. Mas Deus levanta Gideão, que assume essa posição, e ele então busca em Deus aquilo que era a direção de Deus para a vida dele e para que ele libertasse o povo. E há uma sequência que acontece, não é? Ele começa então, Deus dá uma ordem para ele: vai lá, em primeiro lugar, antes de eu te usar, entra na cidade dos teus pais, lá na casa dos teus pais, derruba aqueles altares de Baal, derruba os altares todos lá, não é? E faz um altar para mim. Por quê? Qual o simbolismo disso? Deus não podia operar aonde outros deuses estavam sendo buscado e adorado. Deus não divide a glória dele com outros deuses e nem com o homem. Então era necessário primeiro limpar a terra, limpar aquela situação daquela cidade, daquele povo. E Gideão foi lá e fez exatamente como o Senhor fez. Agora olha só como era Gideão, medroso, né? Quando ele viu o anjo que foi chamar, ele já morreu de medo, porque ele achou que ia morrer, que ele tinha visto o anjo do Senhor, e Deus falou para ele: não, fica tranquilo, você não vai morrer, vai lá que eu vou te usar para você libertar o meu povo. E então, agora,
ele vai aonde? Para fazer tudo isso que Deus mandou para ele, derrubar os altares, levou lá os homens com ele, de noite. Porque ele ficou com medo de fazer de dia, porque todo mundo ia ver. E ele vai lá à noite, faz isso, depois toda a cidade acorda em polvoroço. O que aconteceu? Derrubaram, e ele foi lá e ele falou: fui eu que fiz isso, Deus mandou, Deus vai libertar, Deus vai trazer a bênção, e é isso. E ele começou a convocar o povo. Agora eu quero que você vá comigo em Juízes 7, capítulo 7, os versículos 1 ao 7. Capítulo 7, versículo 1 ao 7 diz assim: Então Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava se acamparam junto à fonte de Harod. De maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, de fronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas na sua mão. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, os ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Você pode entender isso? Haviam 32.000 soldados, pessoas dispostas a lutar. Deus olha e fala para Gideão: Gideão, é muito. Esse povo, se eu der libertação para vocês, se eu der essa vitória para vocês, eles vão dizer que foram eles, e eles não vão me glorificar e nem me exaltar. Então, eu vou fazer algo extraordinário. Pode mandar os medrosos, pode mandar aqueles que estão preocupados com alguma coisa embora. E eu creio que todos aqueles que, quando souberam o que ia realmente acontecer, a multidão, quase 1 milhão de soldados que eles iam enfrentar, apenas com 32.000, então já saíram correndo 22.000 pessoas, ficaram 10.000. Já é uma quantidade bem inferior para encarar 3, 4 exércitos juntos. Pois bem, Deus fala para Gideão: disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faze-os descer as águas, e ali tos provarei aquele de quem eu te disser: este irá contigo, este contigo irá, porém todo aquele de quem eu te disser: este não irá contigo, este não irá. Gideão fez descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que abaixar de joelhos e beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se baixou de joelhos a beber. De 10.000, sobraram 300. Por quê? Exatamente os 300 que se mostraram atentos ao que estava acontecendo. Muitas vezes as pessoas estão em uma batalha, em uma luta, mas não estão preocupadas. Não estão preocupadas com o que pode ou não pode acontecer. Está no val da valsa. Ah, vamos nessa, ele vai dirigir, ele vai. Não, queridos, você tem que estar preparado, você tem que estar preparado para a guerra. E aqueles homens que desceram as águas e lamberam, e os outros que ajoelharam, fizeram o quê? Largaram as suas armas, os seus escudos. Ficaram vulneráveis. Mas aqueles que abaixaram, pegaram a água com a mão e beberam, esses continuaram segurando as suas espadas, os seus escudos, estavam atentos ao que o inimigo poderia fazer. Queridos, quando você está numa guerra, principalmente uma guerra espiritual, você não pode abaixar a sua arma para o inimigo. Você não pode deixar
as suas resistências caírem. Amém? Você está numa guerra, e numa guerra toda atenção é pouca. Amém? E então continua o Senhor falando com ele, e ele diz: foi o número dos que lamberam 300. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas às tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Tomou o povo provisões das mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda, porém os 300 homens reteve consigo, e estava o arraial dos midianitas abaixo deles no vale. Amém, queridos? Eu quero trazer algo para o teu coração nessa noite, neste domingo. Nós estamos numa confusão no mundo. Nós estamos numa guerra contra um inimigo invisível, com forças espirituais das trevas nas regiões celestiais. Nós não podemos abaixar a nossa guarda. Jesus está às portas para vir buscar a sua igreja. É um momento de união, é um momento de se levantar, é um momento de confiar e crer no Senhor. E houve um momento na vida de Gideão e desses soldados, em que Deus fez uma divisão. E queridos, nas nossas vidas nós precisamos entender, para que haja vitória de Deus na tua vida, para que você conquiste aquilo que Deus tem para você, você precisa em primeiro lugar derrubar os altares, derrubar aquilo que tem ocupado o lugar de Deus na tua vida. Você precisa tirar da tua vida aquilo que tem te afastado de Deus, porque o que tem te afastado de Deus está te levando para a morte, morte espiritual. Eu não sei o que é, mas eu te digo, você sabe. E você precisa tomar consciência. Nós estamos em dias, nós estamos em momentos importantes na nossa vida, na vida da igreja, na vida do povo de Deus. Era um momento de Deus para esse povo. Era um momento de Deus para que eles entendessem aquilo que Deus ia fazer. Porque quando Deus opera, queridos, quando Deus opera, aleluias, quando Deus opera, coisas grandes vão acontecer, milagres vão acontecer. Deus vai operar maravilhas que você nunca ouviu nem nunca viu. Deus é aquele que abre o mar, Deus é aquele que faz parar o sol, porque Ele é Senhor. E havia algo que Deus desejava fazer para mostrar para esse povo: Ele é Deus, Ele é Senhor, não tem nenhum outro Deus como Ele. Aquele Deus que eles estavam adorando não pôde livrá-los, não pôde guardá-los. Baal não pôde fazer nada, mas aqui está uma situação em que o Deus verdadeiro está se levantando para trazer a vitória e o livramento para este povo. Aleluia, glória a Deus. Eles pararam de frente da fonte de Arode. Para mim, essa fonte de Arode foi um divisor de águas para aquele povo todo, para aquelas 32 mil pessoas que estavam ali dispostas a vencer, a conquistar, mesmo com todos os seus traumas, mesmo com todos os seus medos, porque mesmo eles voltando, Deus deu a vitória e no fim eles também foram vitoriosos. Mas, queridos, ali na fonte de Arode, Deus fez com que aqueles homens aprendessem a romper os limites das suas vidas. Aqueles 300 que ficaram, eles sabiam que eles iam encarar uma pedreira, eles sabiam que eles iam encarar um inimigo numeroso, aleluias, mas no coração daqueles 300 homens, eles sabiam que eles tinham sido escolhidos por um Deus maravilhoso e vivo, que iria fazer algo extraordinário através das suas vidas, porque essa era a vontade do Senhor, aleluia. Ali naquela fonte de Arode, foi aonde Deus rompeu o medo, e eles mesmos romperam o medo nas suas vidas.
aqueles que estavam com medo, aqueles que não podiam acreditar, aqueles que tinham pouca fé, ou que estavam pensando ainda nas famílias, como é que vai ser, Deus falou para eles, pode voltar. Se você não consegue romper com medo da tua vida, se você não consegue entender que quem faz a obra é Deus e não você, se você não consegue enxergar o gigante pequeno e o teu Deus grande, volta, vai embora, porque essa batalha você não vai vencer. Deus deseja aqueles que possam olhar para o inimigo e ver o inimigo do tamanho que ele verdadeiramente é, nada perante o nosso Deus que é tudo. E em terceiro lugar, para mim, foi o romper com todas as deformações. Só aqueles que realmente tinham no coração o desejo de estar valente, vitorioso naquela campanha, foi que permaneceram, e foram só 300. Deus estava quebrando todas as deformações ali. Deus estava separando aqueles que tinham deformação e não queriam abrir mão dela. Mas Ele separou 300 que estavam ali dispostos a lutar. Agora, queridos, em nome de Jesus, Deus é um Deus que dá sinais claros ao seu povo. Em Juízes 7:10... ainda que Gideão tivesse temor no coração dele, ainda que ele tivesse pedido para Deus várias vezes, olha, molhe o novelo, não molhe o novelo, faz isso. Deus atendeu, mas mesmo assim o coração de Gideão, ele temia. Mas Deus falou para ele claramente, eu vou te dar um sinal, e esse sinal é o sinal que você vai sair daquele lugar pronto para batalhar. E Deus mandou que ele fosse até lá o arraial dos midianitas. E quando ele chegou lá, ele ouviu a conversa entre 2 soldados que estavam ali dizendo, olha, eu tive um sonho e foi um negócio terrível, havia uns pão rodando assim em volta daqui do terreno aqui, e eu acho que isso é a mão de Gideão que está vindo contra nós. Esse é o sentimento de todos. Quer dizer que já havia um temor no coração daquele povo, o Espírito Santo de Deus, Deus já estava trazendo um temor em todo aquele arraial, aleluias! Mesmo sem eles saberem, Deus já estava operando, e queridos, muitas vezes Deus já está operando ao teu redor e você nem sabe, Deus já está preparando a tua vitória e você nem sabe, e Deus dá sinais claros daquilo que Ele vai fazer para você, em nome de Jesus. Em segundo lugar, Deus fortalece as nossas mãos. Oh, glória a Deus. Juízes 7:11. Ouvirás o que dizem, depois fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Aleluias, glória a Deus. E Deus deu uma estratégia para Gideão. Disse para ele, olha, eu vou te dar uma estratégia para você vencer. E ele então pegou cântaros, botou uma tocha de fogo. Aleluias, levou trombeta, e aqueles 300 foram colocados em posições estratégicas. Oh, glória a Deus. E na hora de tocar a trombeta, vocês vão tocar a trombeta, porque eu vou fazer algo extraordinário. Obedece, vá, creia. Lá foi Gideão, separou os homens, e queridos, eu imagino, eu tenho uma mente meio fértil, eu imagino o que aconteceu naquele momento. Todo aquele vale estava entupetado de soldado, de gente, 4 exércitos ali acampados, e olha, meus queridos, em nome de Jesus, ali na hora que eles quebraram o cântaro, tocaram a trombeta e gritaram, aleluias, para mim, não, até hoje, eu acredito que nem Hollywood conseguiu fazer um efeito visual e um efeito de áudio tão tremendo que fez com que o inimigo se confundisse,
ficasse apavorado com aquilo que estava acontecendo. E em terceiro lugar, eu quero te dizer uma coisa: Deus vai causar confusão no arraial do inimigo. O inimigo vai se destruir, porque o teu Deus é o Deus da vitória. O teu Deus é aquele que faz. O teu Deus é aquele que derruba o inimigo diante de ti, sem que você levante uma espada. Aleluias! Sabe o que acontece? Aquele inimigo todo começou, cada um se matar por causa de tudo aquilo que tinha acontecido. Eles não estavam sabendo o que estava acontecendo. Algo está acontecendo, é Gideão, vem fogo do céu, não sei o que é luz para lá, luz para cá, é barulho, é trombeta, ai meu Deus, e começaram a lutar sem saber o que estava acontecendo. Eu acho que ofuscou o olho de todo mundo, eles começaram a se matar, eles mesmos se destruindo e se matando. Oh, glória a Deus! E o inimigo fugiu. Glória a Deus. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Deus libera poder para vencermos aqueles que são mais fortes do que nós. Deus libera poder para você vencer o inimigo que é mais forte do que você. Porque vindo a tentação, se você não suportar, Deus vai estar junto contigo. Porque vindo a luta, não vem acima daquilo que você pode suportar. E se você vacilar, Deus está do teu lado para te levantar. Queridos, é um momento de você analisar. Quem é mais forte para você? O teu inimigo? Aquilo que está acontecendo pelo mundo? A situação financeira? A tua saúde? A tua família, o teu emprego, quem é mais forte para você no teu coração? Eu quero te dizer uma coisa: coloca Deus como a força máxima na tua vida, e você vai ver que todo o resto não vai passar de resto, porque Deus é superior a todas as coisas. Deus libera conhecimento e honra, para que você esteja em honra, para que você possa realizar para Ele e para a tua vida conquistas maravilhosas. Você está com medo do que vai acontecer depois do emprego? Você está com medo do que vai acontecer depois da tua conta bancária? Você está com medo do que vai acontecer depois de tudo isso? Querido, eu vou te dizer uma coisa: se o teu coração está em Deus, e Deus está no teu coração, sabe o que vai acontecer? Você vai ver operação de milagres e maravilhas acontecendo na tua vida, com você e toda a tua família. Deus vai trazer aliados, como Deus trouxe ali para Gideão, que perseguiram ainda os exércitos, mataram aqueles capitões e os reis daqueles exércitos, e trouxe paz sobre Israel, trouxe paz sobre a casa de Israel, trouxe o livramento, trouxe a abundância, trouxe a prosperidade, porque largaram tanta coisa, tanto ouro, tanta comida, tanto gado, que eu acho que aquele povo viveu o resto da vida deles em alegria e só em louvor e adoração. Infelizmente não foi o que aconteceu, depois eu te falo. Mas Deus vai trazer aliados que vão te ajudar. Perdeu o emprego, querido? Deus vai trazer um aliado que vai te ajudar. O emprego fechou as portas, Deus vai trazer um aliado que vai te ajudar. Ah, mas eu não sei como é que vai ser. Deus vai trazer um aliado que vai te ajudar. Aleluias. Deus vai colocar caminhos para você. Deus vai te dar sabedoria, entendimento e inteligência, para que você supere todas as suas expectativas e para que você supere todas as suas dificuldades. Deus vai trazer expansão para a tua vida. Sabe por quê? Porque quando tem uma grande derrota, um grande enfrentamento, aleluias, Deus levanta o seu povo, porque é o nome dele que é glorificado e honrado. Se é isso que você tem no seu coração, prepare-se, eu profetizo sobre a tua vida. Quando terminar toda essa confusão, você vai viver
a maior prosperidade que você já viveu em toda a tua vida. Porque Deus vai transformar o caos em bênção para a tua vida. Perdão. Eu quero orar por você nessa hora. Eu não sei qual é o inimigo que você está sofrendo. Eu não sei qual é o problema que você está passando. Eu não sei qual é a dor que você sofre nesse momento. Talvez seja a dor de uma enfermidade, talvez seja a dor de um ente querido, talvez seja a dor de alguém, um amigo, alguém que faleceu ou que está num hospital. Talvez seja a carência, talvez você esteja em necessidade financeira. Talvez você esteja com alguma situação que hoje te perturba, é um inimigo para você. E talvez seja um inimigo que, na verdade, você deve olhar e ver e não tem solução. Você diz no teu coração, não tem solução. Meu Deus, eu não vejo solução, Pai. Eu não vejo o que pode acontecer, Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa. Você pode não ver, mas Deus já viu desde o começo. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Querido Deus e eterno Pai, há algo tão tremendo acontecendo nessa noite, Senhor, nas nossas vidas. Um inimigo se levantou. A tua igreja se levantou no mundo inteiro. A oração em todos os 4 cantos da terra, Pai. O nosso clamor tem chegado até o teu altar, eu sei, eu creio. E o Senhor já está respondendo com bênção, com livramento. Senhor, obrigado porque o livramento chegou na minha casa, na minha vida. E se chegou na minha casa, na minha vida, eu sei que está chegando e vai chegar na casa dos teus filhos em todo o mundo. Porque o Senhor é um Deus fiel. Porque antes de abrirmos a nossa boca, o Senhor já sabe o que a gente vai pedir. E antes mesmo, Senhor amado, de nós vermos a vitória, o Senhor já vai trabalhando em volta. Sem mesmo a gente ver. Senhor, entra agora nesses lares, Pai, com a tua unção, com a tua presença e com os teus anjos. Onde houver uma dor, enfermidade, algum mal, sai agora em nome de Jesus. Eu clamo a bênção do Senhor sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a tua casa. Ainda que o inimigo tenha se levantado para mostrar uma força, eu quero te dizer, Deus é que mostra poder. A força que você está vendo do inimigo não é nada comparado com o poder que Deus tem para derramar sobre a tua vida. Ah, Senhor, aquilo que no versículo 33, Pai, capítulo 6 fala, e o Espírito de Deus encheu o coração, a vida de Gideão, e ele então saiu. Espírito Santo de Deus, enche agora o coração dos teus filhos, Senhor, para que eles se levantem como guerreiros valorosos. Enche-os com a tua presença, enche-os da tua unção, enche-os, Senhor amado, fortalece-os. Essa enfermidade não é a tua desgraça. Esse emprego não é o teu fim. Essa situação dos teus filhos não é o fim da tua família. Oh, ricantalabasturiandas. Tudo isso que você pode estar sofrendo no seu físico, seja doença, seja o que for, não é o fim do teu corpo. Porque Deus é aquele que vem com solução, que vem com cura, com milagre sobre a tua vida. Eu ministro sobre você a unção do Senhor. Queridos, há algo muito importante. Se você está afastado do Senhor, como aquele povo estava, se você por algum motivo se afastou do Senhor,
ou se você está ouvindo hoje essa mensagem, e você nunca se preocupou em abrir o seu coração para Deus, esse é o momento, querido. Deus só precisa de 1 minuto da tua atenção para mudar toda a tua história. Só 1 minutinho. E eu quero te dar esse minuto agora. Se você quer convidar o Senhor a ser teu Deus, Jesus o teu Salvador, ou voltar para o Senhor, Deus está de braços abertos para você agora, agora, agora. De braços abertos para te abraçar agora. Se não fosse essa situação, eu mesmo ia te dar um abraço. Faça essa oração comigo, se esse é o desejo do teu coração. Deus, eu quero te conhecer mais. Senhor, me perdoa pelo meu tempo de ignorância em que eu te rejeitei. Obrigado pelo caminho que o Senhor preparou para mim através do teu Filho Jesus Cristo. E eu quero declarar que eu creio naquela morte de Jesus na cruz, como sendo para mim, para perdoar os meus pecados e todos eles, para me justificar diante de Ti, para que eu possa renovar o meu amor e minha condição de filho de volta ao lar. Eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu declaro que eu creio na cruz como caminho de salvação para a minha vida hoje. Me salva, Jesus. Me liberta. Eu rejeito todo o passado de trevas e pecado, toda contaminação e toda associação que eu tive com as trevas, e declaro que de hoje em diante Jesus é o meu Senhor, o Espírito Santo é o meu guia e Deus é o meu Pai. Se você fez isso, querido, eu tenho certeza que neste momento você já está sentindo um abraço de Deus na tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero convidar a pastora Iris para estarmos juntos, orando e terminando esse culto. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa fazer prevalecer essa palavra no teu coração. Lembre-se sempre, Deus tem tudo sobre controle na terra. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus por essa palavra maravilhosa que o Senhor trouxe através do pastor Mike. Glória a Deus, queridos, porque você sabe que você tem um Deus que cuida de você com estratégias incríveis. E a palavra de Deus fala que pode vir o inimigo como uma corrente de águas contra nós, o Senhor arvora sobre nós a bandeira. Então, em nome de Jesus, que nessa noite você tenha recebido essa palavra no teu espírito, sabendo que Ele vai te dar estratégias contra os inimigos da tua alma, contra os inimigos da tua vida. E em nome de Jesus, a exemplo de Gideão, nós vamos para o Senhor vencer estas batalhas. Ele vai vencer, Ele já venceu, mas Ele vai te dar a estratégia certa. Recebe esta palavra em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor encha do Espírito dEle tua vida, para que, como Gideão conheceu a Deus, caminhou com Deus, foi cheio do Espírito Santo, assim seja você também. Em nome de Jesus, que essa palavra entre na sua casa, entre nos seus negócios, entre na sua vida, e você seja renovado, que você tenha uma semana de vitorioso. Não seja covarde, queridos. Não seja como aqueles que tiveram que, ser colocado para fora e não tiveram o nome deles escrito na história, porque eles foram covardes e medrosos.
Nós não somos dos que retrocedem para a perdição, nós somos daqueles que caminham e avançam. Amém? Persevere no Senhor e você será abençoado. Em nome de Jesus, recebe essa bênção, recebe a bênção do Senhor sobre a tua vida. Até o domingo que vem, e durante a semana você sabe, você tem toda a programação aí já na tela, acompanha a gente. Deus te abençoe em nome de Jesus.